Será que vale mais a pena investir em bonds diretamente ou investir em renda fixa americana através de fundos e ETFs? É essa pergunta que eu quero responder, trazendo 5 pontos para a gente avaliar entre prós e contras para você conseguir definir para o seu portfólio. Meu nome é Renan Zanella, sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal. E se você é um investidor que está buscando uma consultoria transparente, isenta de qualquer conflito de interesse, que consiga te atender em mais de uma corretora e mais de um banco, eu te convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo para você entrar em contato conosco e podemos marcar uma conversa. Vamos lá para o nosso vídeo. Talvez não seja novidade para todos, mas a verdade é que nós estamos vivendo algo único, um momento único na história da renda fixa dos Estados Unidos. Isso porque a taxa básica de juros dos Estados Unidos, a Fed Funds, que seria similar à nossa taxa Selic aqui no Brasil, ela saiu de 0% há alguns anos para 5,5%, a maior taxa nos últimos 15 anos e algo comparável ao que nós vivemos na década de 80 e 90. Com isso, o rendimento dos títulos soberanos, os títulos emitidos pelo Tesouro Americano, muito similar ao Tesouro Direto, aos títulos públicos que nós temos no Brasil, chegou em patamares não vistos há muitos anos. Porém, o que também sofreu um grande impacto, esse é o tema do nosso vídeo principalmente, são os títulos corporativos, os corporate bonds. Como que se dá, qual que é a formação para que a gente chegue na taxa desses títulos? A taxa desses títulos é uma soma. A gente tem na base o rendimento dos títulos soberanos, ou seja, o quanto o Tesouro Americano está pagando. Em cima disso, nós vamos ter um spread de crédito para a gente saber o quanto que o título da Apple vai pagar, o quanto que o título da Microsoft, ou o quanto que o título da Embraer, o título da Suzano, da Klabin ou da JBS vão pagar. Como uma empresa ela tem mais risco do que o governo, o rendimento de um título desse vai ser sempre o soberano mais um spread de crédito. Então, se nós estamos diante de uma das taxas mais altas da história para os títulos soberanos, quando a gente adiciona um spread, nós vamos ter rendimentos nos títulos corporativos que nós não vimos há muitos anos. E é aqui que moram grandes oportunidades que a gente pode explorar ainda hoje. E a partir disso, nós vamos responder a pergunta se é melhor investir em ETFs ou em bonds diretos. Bonds são debêntures, títulos emitidos por uma empresa. O primeiro fator que você precisa considerar é o valor mínimo. No mercado americano, em geral, a regra é que você acessa um bond a partir de $200 mil. Recentemente, algumas corretoras, a pioneira foi a Avenue, começou a oferecer bonds a partir de $10 mil e depois reduziu para $5 mil. Então, tornou o acesso a esses títulos muito mais fácil. A XP também fez algo parecido. Em breve, nós devemos ter outras instituições oferecendo bonds a partir de $5 mil. Ou seja, muito melhor do que aqueles 200 mil, mas ainda assim, R$25 mil é um valor relevante, até pensando que você não vai comprar um único bond, você tem que construir uma carteira diversificada, você tem que ter mais de um bond. Em contrapartida, quando a gente pensa na outra solução, um ETF, o ETF ele vai ter valor mínimo de $50, $100. Então, para quem está começando, o ETF ele pode ser muito mais simples e ele permite que você tenha diversificação com meros $100. Enquanto que se você quiser montar uma carteira de bonds, você vai precisar ter no mínimo uns $20 mil para você ter pelo menos 4 ou 5 bonds e conseguir ter uma diversificação. They give you the bonds they want to sell. E esse é o segundo pilar, diversificação. Se você não tem condições de montar uma carteira diversificada comprando bonds diretamente, um ETF ele vai ser muito mais fácil. Eu escolhi aqui um ETF para te apresentar, que é o ETF IGIB, é um ETF de bonds corporativos e ele tem essas características. Hoje ele tem 2.751 títulos, sendo que esses títulos, muitos deles representam 0,2%, 0,1%. Ou seja, se você compra um ETF desse, com um valor pequeno, você vai ter uma diversificação e uma exposição muito mais ampla e pulverizada do que se você alocasse diretamente em um bond. Isso é importante porque por mais que seja raro, não vai ser a regra, essas empresas elas têm o risco de quebrar. E se você leva um default, você vai perder todo o seu dinheiro aplicado. Então imagina que você só tem $5 mil, você vai comprar um único título, essa empresa quebrou, você perde 100% do seu dinheiro.
bankrupt. Agora, se você compra um ETF que tem 2.000 bonds, se uma empresa quebrar, a verdade é que você não vai nem ficar sabendo, porque vai ser uma posição tão pequena que não vai trazer nenhum impacto para aquele ETF. Terceiro ponto para a gente considerar é a tributação. Hoje, como estrangeiro, quando você compra um ETF americano, esse ETF ele distribui dividendos, então todos os ETFs americanos são ETFs de distribuição, e você acaba tendo uma retenção de imposto na fonte de 30%. Isso significa que todo o rendimento que você teria através de dividendos, 30% disso fica retido na fonte. Em contrapartida, quando você investe em um bonde diretamente, imagina um bonde da Microsoft, ou um bonde da Embraer, ou um bonde da 3R, da Cosan, já vou trazer alguns exemplos aqui, você não tem nenhuma retenção na fonte. É você quem recolhe esse imposto e a alíquota ela sai de 30% e ela vai para 15%. Então, nesse caso, quando o assunto é planejamento tributário, comprar um bonde tem um benefício muito grande. Primeiro, você deixa de pagar imposto todo mês. E com isso você acaba perdendo o diferimento. Quando você investe no ETF, você paga imposto todo mês, querendo ou não. Graham, do you pay taxes? E quando você investe num bonde, você vai deixar de pagar 30% e vai pagar 15%. Então você economiza 50% do imposto que você pagaria. Isso significa que você vai ter um retorno líquido maior, mais dinheiro no seu bolso. Quarto ponto de reflexão é com relação ao planejamento sucessório. Nós temos vídeos no canal falando sobre isso, mas eu preciso te lembrar que se você tem mais de 60 mil dólares investido em ativos americanos, você fica sujeito ao imposto de herança nos Estados Unidos, que começa em 18% e vai até 40%. Então imagina que você investiu no ETF GIB, você viu no canal aqui, gostou, e você colocou 100 mil dólares. Se acontecer alguma coisa contigo, na sua falta, os seus herdeiros vão pagar um dinheiro enorme, uma bolada para o governo americano. Em contrapartida, se você investe em um bonde de uma empresa que não é americana, então se você investe no bonde de uma empresa brasileira, que talvez você conheça melhor, um BTG, XP, Banco do Brasil, Stone, Minerva, Marfrig, várias empresas que você pode acessar no mercado americano, por se tratar de um ativo que não é americano, você não paga esse imposto de herança. Se você acessar um bonde de uma empresa mexicana ou de uma empresa europeia, você também não entraria nesse limite de isenção do imposto americano. Então, para planejamento sucessório, comprar um bonde diretamente, não sendo um bonde americano, vai trazer um grande benefício. E com isso você consegue postergar a abertura de uma offshore, postergar a abertura de um trust ou qualquer outro instrumento financeiro. E o nosso quinto e último ponto é com relação às taxas. Via de regra, empresas brasileiras, quando emitem um bonde no exterior, vão ter um rendimento, uma taxa mais alta do que empresas americanas. Então eu separei aqui vários papéis para a gente poder avaliar junto e você vai saber qual que é o rendimento na média que esses títulos estão pagando. A primeira tabela que eu trouxe aqui é uma tabela da Avenue, onde ela tem ali as suas principais seleções de emissores e você vai ver que na quinta coluna, onde está YTW, Yield to Worst, essa é a taxa que você vai ter em dólares. Então imagina que se você comprar um bonde da CSN, você vai ter um rendimento de 8,23%. Um bonde da Ecopetrol vai ter um rendimento de 7,28%. Um bonde da Redditor, 6,3%. Suzano, 5,29%. Agora, olha essa empresa americana super conhecida, o Citigroup. O Citigroup está pagando 4,96%. A Wells Fargo, um banco americano, está pagando 4,94%. Empresas brasileiras, então, sempre vão ter um spread, até por causa do risco em relação a empresas americanas. Então, a nível global, uma CSN da vida, uma Marfrig da vida, elas têm risco. Então, o mercado global exige que elas paguem mais do que outras empresas. Mas para nós, que conhecemos essas empresas brasileiras, sabemos que são empresas que têm um risco muito baixo. Então, você tem um rendimento muito melhor. Eu separei outros papéis para a gente avaliar junto. Perceba que aqui nós temos nomes de peso. Então, 3R Petróleo, uma empresa que está pagando 8% ao ano em dólares. Movida, uma empresa de locação, pagando 8,64%. A Prio, que é uma queridinha no Brasil, pagando 6,56%. A Rumo, que é uma empresa quase risk-free, AAA no Brasil, pagando 6,47%. A Simpar, pagando 8,59%. E a Stone, pagando 7,78%. Perceba que tudo isso que eu mostrei foram títulos de renda fixa, a gente não está falando de nada de renda variável. Então, considerando que essas empresas não vão quebrar, não vão dar um default, e aqui eu só trouxe empresas muito grandes, muito sólidas, você está garantindo um rendimento para os próximos anos de dólar mais 7 ou dólar mais 8.
o que historicamente se prova uma das aplicações mais rentáveis que você teria. Porque dólar mais 7 ou mais 8, quando você tem a valorização do dólar frente ao real, você acaba superando o Ibovespa, o CDI, o IPCA, você acaba superando os principais benchmarks no Brasil. Então qual que é a conclusão que eu chego? De 5 pontos que a gente avaliou, 3 deles pesam mais, estão mais inclinados para você escolher bond diretamente e 2 deles vão te direcionar para comprar ETFs, fazer uma exposição indireta. Para mim, o mais importante para você poder considerar a sua realidade é, primeiro, o tanto de dinheiro que você tem disponível para investir, para você saber o que você vai ter acesso, e o segundo, se você tem um consultor para te ajudar a ponto dele fazer a avaliação de crédito, considerar o risco da sua carteira e fazer todo o planejamento tributário sucessório que você precisa. Eu quero saber de você, dadas todas essas explicações, se você gostou e para a sua realidade, o que faz mais sentido? Comprar um bond diretamente ou investir em um ETF quando você quer se expor à renda fixa internacional e aproveitar esse momento único do mercado? E se você já tem investimento nesses títulos, coloca aqui nos comentários. Se você tem outras dúvidas, também pode deixar nos comentários que eu vou responder. Até a próxima!